tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Esse é mais um encontro que a Catavento está promovendo sobre o livro infantil, para a gente discutir quais são as melhores estratégias para explorar esse setor infantil, qual é o catálogo ideal para ter na sua livraria. A gente tem hoje convidados muito especiais, que são editoras focadas nesse segmento. A gente tem hoje o Companhia das Letras, Melhoramentos, Happy Books, a editora Lume e a Companhia das Letrinhas, tá? Vou passar a palavra para eles, sem me alongar muito. Queria que hoje a Clarice começasse se apresentando. Só porque eu fui a última a chegar. Boa tarde. Meu nome é Clarice, eu sou editora e fundadora da editora Lume. A gente tem que falar um pouco do nosso histórico, né? A editora Lume existe há 5 anos, eu sou formada em design gráfico, com mestrado em publishing, e eu trabalhei 3 anos na editora Usborne na Inglaterra, antes de voltar para o Brasil e fundar a Lume. Muito legal, tem uma experiência até internacional para contar um pouquinho para a gente. Rose, quer falar um pouquinho de você, da Companhia das Letras? Eu acho que de todos que estão aqui, eu tenho a bagagem menor para compartilhar com vocês, mas a minha experiência com o livro infantil, ela começou há 18 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em livraria, e trabalhei, embora fosse responsável pelo setor de literatura mesmo da livraria, eu sempre passava pelo setor infantil e trabalhei durante um tempo também no setor infantil. Então, ali começou a minha história com o livro infantil. E depois disso, eu fui trabalhar na Objetiva, onde nós tínhamos também livros infantis, não era grande parte do acervo como é hoje, na Companhia das Letras, que temos o selo do Letrinhas. E agora, a partir desse ano, com a aquisição da Zahar, veio para nós de presente um grande catálogo, que é o da Pequena Zahar também. Então, essa é a minha experiência com o livro infantil. Obrigada, Rose. Saulo? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Saulo Rocha, sou da editora Happy Books. Primeiramente, queria agradecer você, Claudinha, né, pela ideia desse bate-papo e estar com pessoas aí realmente que eu admiro tanto aí. Meu amigo Rodrigo, de longa data, né, que a gente trabalhou junto, acho que faz parte da minha história aí também. E pessoas que eu admiro bastante, né, tenho muita que tem como referência no mercado. A minha história começou há 20 anos atrás, né, completa agora o Dia das Crianças, coincidentemente, completa 20 anos que eu trabalho no livro, né. E comecei lá atrás, né, numa rede de da Papelivros, né? Então o Rodrigo trabalhou comigo lá, e a gente fazia feira pelo Brasil inteiro. E ali começou o meu encanto pelo livro infantil, porque realmente é o segmento que mais vende nas feiras, né, nas bienais, nas feiras, né? É o que realmente mais encanta. E de lá para cá, acabei indo para a editora Todo Livro depois, em seguida, Vale das Letras, e aí ajudei, entre aspas, a colocar a Happy Books, desde a fundação até hoje no mercado. E estamos aí, 3 anos no mercado, a editora acho que mais nova entre todas que estão aqui, né? E a gente está fazendo um bom trabalho, graças a Deus. Legal, Saulo, obrigada. Já que você puxou a bola, Rodrigo? Tchau. Boas férias. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, mas ainda não vou sair de férias, Corina. Obrigado. Brincadeira, gente. Bom, eu estou no livro, minha carreira no livro começou, eu tinha 15 anos, né? Comecei lá na livraria Saraiva ainda, da 7 de abril, há bastante tempo. Já são para lá de 20 anos de livro, né? Sempre ligado à área comercial, como o Saulo falou um pouquinho, né? Também passei pela Papelivros e comecei com um trabalho comercial propriamente dito aí na Catavento, né? Fui vendedor da Catavento durante 5 anos, onde eu trabalhei muito forte também com a área infantil, né? Tenho a Catavento no coração, e isso sempre ficou, né? E durante bastante tempo me deparei com o livro infantil, né? Trabalhei na Publifolha durante 4 anos, então tinha um catálogo infantil bastante representativo. Tive uma passagem pela COSAC, que foi quando eu tive um contato muito forte com uma literatura infantil completamente diferente do que eu estava acostumado, com qualidade, com design, com um trabalho editorial excepcional, né? E depois também trabalhei na Ivo Camargo, com representação comercial, onde eu vi o nascimento da Lume. Então é muito bacana ver a Clarice aqui hoje e ver como a Lume cresceu, né? E como ela se solidificou no mercado.
E há quase 4 anos eu estou aqui na Ciranda, né? Que é uma editora que realmente eu tenho descoberto um catálogo impressionante, né? E a gente tem ajudado a formar esse catálogo com o que o mercado precisa, com como ele se desenvolve. Então é um prazer trabalhar com livro infantil, ainda mais para quem é pai, né? Minha esposa está aí do lado, a Rose. Então é muito gostoso trabalhar. A gente tem a nossa pequena, então ter esse contato com o livro infantil realmente para a gente é algo mágico. Legal, obrigada, Rodrigo. Isa? A Isa é da Companhia das Letras também. Ela vai falar mais da parte editorial. Pode falar, Isa. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Para mim parece que não. Então, quero agradecer essa oportunidade da gente falar com vocês, letreiros, né? São um público para a gente muito importante. E já pedir desculpa para a gente estar em dobro aqui, porque a gente se dividiu, eu e a Rose, para estar aqui as duas. E é isso. Bom, e muito porque a Rose está na companhia já há muito tempo, como ela já falou, e eu entrei há pouco tempo. Então, assim, o meu trabalho com infantil é de quase 10 anos, mas num selo um pouco menor que era da Pequena Zahar, porque eu era da Zahar. Então, era um pedaço, né, de tudo que eu cuidava na Zahar. E agora eu estou cuidando desses 2 selos, né? Eu estou na Companhia das Letras responsável pela comunicação, pelo marketing e também pelo comercial desses 2 selos. Então, tem uma visão bem ampla agora de tudo que é o infantil ali nesse grupo. Tá? Baita desafio, né? Baita desafio, assim, que nem a Corina, estou aqui começando uma coisa nova e à distância. É isso aí. E aí, Corina, quer contar um pouquinho dessa sua entrada no mercado infantil? Bom, acho que todos aqui me conhecem, eu sou Corina, estou no mercado há 34 anos, eu acho que eu sou a idosa desse mercado, eu já sou uma jovem senhora desse mercado, vamos chamar assim, né? O meu primeiro contato com o livro infantil foi logo depois de trabalhar com livro jurídico, tá? Eu fui fazer um curso na Fundação Dom Cabral, era bolsista, e um dos professores me indicou para trabalhar na Todo Livro com o Jürgen, tá? Eles estavam fazendo uma parceria com uma empresa de Portugal, uma empresa portuguesa, e eles lançavam a Eco Todo Livro, que era o livro interativo. E aí eu fui para lá com esse projeto, era um projeto de 2 anos, e ao longo desses 2 anos, nós entendemos que precisavam criar livros de acesso para a classe C, para o mercado de massa, tá? Então, nós começamos com os clássicos infantis, Lanfontane, os Irmãos Grimm, e tinha livros de R$1, 99 centavos. E coube a mim fazer este trabalho de mapear o Brasil. E qual que era o conceito? Onde vendesse Coca-Cola e Alma Chips, poderia ter um display de livros infantis, tá? Então, eu visitei do Acre ao Rio Grande do Sul, para nomear representante, abrir pontos de venda em supermercado, banca de jornais e revistas. E foi uma experiência muito bacana. E fiquei 2 anos. Então, foi a minha primeira experiência com livros infantis, e que é uma coisa incrível. Depois, eu trabalhei em outras casas editoriais que tinham a participação do livro infantil muito pequena, tipo 5% do catálogo. Meus últimos 7 anos, eu estive à frente do comercial da Rocco. Saí tem 3 meses e fui convidada para ver Melhoramentos. Assim, estou vivendo, acho que um dos maiores desafios da minha vida, porque a Melhoramentos tem um catálogo totalmente voltado para a educação infantil, assim, 60% do negócio, podemos chamar assim, e que esse catálogo, ele não está tão direcionado para a livraria, ele está lá na escola, onde tudo começa, tá? Então, nós temos um livro que vai para a escola, que é o livro paradidático, o livro de apoio, e temos uma linha de entretenimento que é para a livraria. Então, eu estou fazendo mapeamento de abrir pontos de venda para fazer esse trabalho. Então, acho que tem muita coisa para aprender com vocês aqui, porque tem uma vivência maior nessa área, acho que a troca vai ser boa. E eu estou aqui
pronta para anotar tudo e aprender. Vou colar, hein? Vou aprender com vocês. Obrigada, Corina. Então, vocês percebem que hoje a gente tem convidados também de diferentes segmentos, né? Editoras com linhas editoriais completamente diferentes e com nichos de atuação também bem diferentes. A gente tem a Ciranda e a Melhoramentos, que trabalham muito forte nas escolas. A gente tem a Happy Books, muito forte nas feiras, em shopping, em outros locais. A gente tem a Companhia das Letras e a Lume, que tem um perfil editorial muito focado para a literatura e para o desenvolvimento da criança. A Lume, em especial, é só sobre não ficção infantil. Ela vai contar um pouquinho disso, que é muito interessante. Então, vamos lá começar esse papo. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui, ceder um pouquinho do tempo de vocês que é corrido, ainda mais na quarentena, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho quais são essas diferentes áreas do setor infantil, que tipo de livro a gente pode encontrar nesse setor. Claro, o setor infantil ele acaba abrindo um leque muito grande para a gente poder trabalhar, né? A Corina acabou de descrever o trabalho que ela fez há algum tempo, né? Há 30 anos, Corina, é isso? E esse trabalho ele continua sendo feito, né? Principalmente com editoras que têm o perfil editorial, que tem a Happy Books e parte da Ciranda, que tem esse trabalho também de procurar o ponto alternativo, né? E aí a gente acaba produzindo para esse ponto alternativo. Então, é ali que funciona muito bem o livro licenciado, livros de atividades, o livro que tem o melhor acesso, né? E aí, quando eu digo melhor acesso, não é só o financeiro, mas também de encontrar o livro onde geralmente ele não deveria ser encontrado, ou as pessoas acham que não vão encontrar, como a Corina disse, tem lá uma batatinha de Alma Chips, tem que ter sim um displayzinho para vender algum livrinho, né? Seja ele de colorir, para que a criança ela tenha esse contato. Então, acho que passa primeiro por esse ponto alternativo que o livro infantil possibilita com que tenha a presença do livro em outras áreas, em outros comércios, que não seja uma livraria. E aí, trabalhando para dentro da livraria, a gente vai lá desde antes do nascimento de uma criança, com o livro de recordações das crianças, tem essa parte do afeto do primeiro objeto, né? E aí você tem aqueles livrinhos de pano, livro travesseiro, livro de banho, onde a criança começa a ter aquele maior afeto com o produto, e aonde o licenciado ele acaba funcionando muito bem, né? Apesar do livro sem licença também é trabalhar bem nesse aspecto. E a gente, aqui na Ciranda, a gente tem um trabalho que vai até muito forte, né, que é do 0 aos 6 anos, né, que é principalmente essa parte do desenvolvimento da criança até a parte motora da criança, né, e começa a pegar o livro, começa a aprender a escrever, a ler. Então esse trabalho ele é muito forte, né, e depois a gente tem o desenvolvimento do restante da capacidade leitora da criança, e aí é onde a gente vai entrar em literatura infantil, mas esse primeiro contato com o livro ele é realmente feito muito forte com as histórias clássicas e com a licença, né? Que é o personagem com que a criança está acostumada a lidar, porque é o personagem que ela brinca, que ela vê na televisão, que a mãe compra roupa, então isso torna para a criança algo mais afetivo, né? Acho que daqui para frente vem a literatura infantil mesmo. Uhum. E sobre literatura, acho que a Companhia das Letras trabalha forte, né, Rose? Luísa, você quer falar sobre isso? Vou passar a palavra para ela, Claudinha. Pode ser? Claro. Posso falar, claro. Com certeza, porque tem um catálogo, a Letrinhas tem um catálogo muito extenso e muito diversificado, assim, com muita literatura, tem pouquíssima coisa de não ficção, na verdade, tem muita coisa de literatura mesmo, muito autor e ilustrador brasileiro e estrangeiro também. A Pequenas A, que é o outro selo do grupo, tem um foco mais reduzido, assim, mas de literatura também, e uma outra biografia, tem uma coleção muito pequenininha que é só de biografias de grandes personalidades, então tem sempre essa coisa de
da Pequena Zahar, né? De divulgar conhecimento, que era o que era de conhecimento científico e conhecimento em geral, que era muito o norte da Zahar, né? Da grandona. E o do Letrinhas é isso, é um catálogo muito diverso. Então, a gente vai desde aliás, uma coisa incrível que a gente acabou de lançar, olha, gente, um livro de banho. Então, assim, é o primeiro livrinho de banho que a gente tem. Eu estou aqui, fica do meu lado, porque eu adoro apertar ele, inclusive. Então, é desde disso um livrinho para bebê, né? Uma coisa que é quase um livro brinquedo. A gente não tem exatamente o livro brinquedo, mas nesse caso você pode se aproximar, né? Até livros que têm pequenas peças de teatro, né? Para crianças. Então, acho que a força do catálogo é essa, que é muito diverso e muito focado em literatura. E tem o segmento infantil, ele então vai desde o livro brinquedo, né? Desde o livro que tem aquela parte de apertar, os livros sonoros, o livro de banho, como a Isa falou, até não ficção. Então, a editora Lume que faz um trabalho interessante sobre isso, que é de disseminação científica para crianças. Não sei se eu estou falando corretamente, né, Clarice? Me corrige aí. Não, é isso mesmo. A gente faz uma produção própria de informação científica para crianças. Nosso foco é completamente não ficção, apesar de que a gente tem alguns livros que também misturam um pouquinho de atividade. E o nosso interesse é mesmo na informação científica de uma forma divertida, com humor. Então, a gente está bem longe da produção literária, por exemplo. Não é muito a nossa pegada. A gente trabalha com ilustradores jovens, e a gente trabalha com um texto que é, para ser, acima de tudo, acessível para as crianças e para os pais. Porque quando você fala de ciência, muitas vezes os pais também não têm tanta informação assim. Nessa época agora de Covid, a gente tem visto o quanto que a informação científica é falha, né? O quanto a gente não foi bem informado e o quanto que é importante ter isso na infância também. Perfeito. E a gente tem também os livros como eu falei, os livros sonoros, os livros de toque e cinta, que é super importante para essa primeira idade, como o Rodrigo falou, que acho que a Happy Books tem bastante, né? Quer contar um pouquinho quais são esses diferentes tipos de livro, Saulo? Oi, Claudinha. Então, a Happy Books, ela é, como eu te falei, ela é uma das editoras mais novas que tem no mercado, apenas 3 anos, uma linha realmente voltada 100% ao público infantil, tá? A gente tem desde a linha de 0 a 3 anos, que é a linha Baby, que a gente fala que é os livros de banho, os livros de pano, né, o travesseiro, que o Rodrigo falou, a linha Toque Cinta, os livros sensoriais, os sonoros, que acho que é muito importante, que é o primeiro contato da criança, do bebê ali. E a gente também, até é legal a nossa editora, que a gente coloca também por meses também em cada produto, né? Então isso facilita até para o livreiro, né? Na hora da consulta, né? Que a gente coloca não só a idade 0 a 3, porque 0 a 3 tem uma infinidade, 12, 24, 36 meses, é totalmente diferente uma da outra. Então a gente separa por meses para facilitar. Porque o nosso foco principal realmente é a linha 100% infantil. Aí também temos a linha de 5 a 7 anos, que é a linha Lego, que tem com as peças originais da Lego, que a gente tem uma parceria bem legal com eles. A linha de quebra-cabeça também, né? A linha também de livros de montar, muito legal. Como você entrou nesse assunto da questão dos livros de toque cinta e da idade, conta como é que é a melhor estratégia para expor o livro infantil desse tipo. Então, se eu tenho um livro infantil toque cinta, se eu tenho um livro sonoro, onde é o melhor lugar para eu colocar ele na minha livraria? Olha, o que eu costumo dizer, a exposição das livrarias, eu trabalhei em livraria, eu sei como que é. Primeiro ponto que o livreiro tem que pensar é o quê? Deixar fácil acesso às crianças. A criança tem que mexer no livro, né? A criança tem que ter acesso. E quanto menorzinho, nos locais mais tranquilos. Por exemplo, a linha mesmo Baby, pano, banho, toque cinta, sonora, tem que deixar mais baixinho, porque são os pequenininhos que vão ali tocar, né? E o pai vai mostrar, vai sentar no chão com ele, vai fazer a demonstração dos livros. Então, realmente é importante a exposição. E o livro infantil também, é importante também a exposição dele com a capa, né? Porque eu acho que de lombada, eu acho que realmente o infantil acho que não vira. Então, o conselho que eu dou realmente, a dica que eu dou para os livreiros aí, é colocar sempre o livro espelhado
né, e de fácil acesso para os pequenos, onde o pai vai sentar no chão com a criança, vai demonstrar para ele, mostrar para ele. Então, realmente, eu como trabalho em livraria, eu acho que ajuda bastante. Achei um ponto interessante do que o Rodrigo falou, que é essa coisa da idade, né? E fiquei com essa coisa da classificação etária. Acho que é uma questão para todo mundo, né? Assim, para os editores e para os livreiros, para o mercado em geral, né? Como cada editora trabalha essa questão da classificação etária, né? E eu não sei, por exemplo, o Saulo, desculpa, não foi o Rodrigo, foi o Saulo, né? O Saulo falou que eles têm a classificação dos livros e tal, a gente não tem, por exemplo. Não sei se as outras editoras aqui têm, mas isso é uma dificuldade. Eu estou assim, me colocando no lugar do livreiro agora, já que é com eles que a gente está falando, né? É uma dificuldade grande de você, às vezes, indicar um livro, falar, né, de uma obra ou outra, sem saber exatamente para que idade, qual é a classificação etária daquilo, porque o pai, mãe, professor, enfim, quem for comprar um presente, às vezes, uma criança, é a primeira pergunta que faz, né, mas para que idade serve esse livro, né? Todo mundo quer. E exige, assim, essa discussão que eu achei legal da gente, de repente, trazer aqui, não sei se eu vou atrapalhar seu roteiro, mas porque tem a gente, por exemplo, fala muito de fluência leitora, tanto na Pequena Azahar quanto na Companhia das Letrinhas, né? Porque realmente a idade, nem sempre, ela casa com a fluência leitora da criança. Mas tem um meio do caminho ali que é muito importante para o livreiro, realmente, dele ter saber que faixa etária que é. E como o mercado não está normatizado, padronizado a respeito disso, eu acho que quanto mais o livreiro conhecer os livros, melhor, porque ele vai saber entender para que serve aquele livro. Então, o livro infantil, a gente já tem essa facilidade, que é uma coisa que ele vai absorver rapidamente, né? Não é um livro que você vai demorar 2 semanas para ler, né? Então, não sei o quê. Então, acho que quanto mais o livreiro puder, a todo lançamento, ou exigir o máximo que puder das editoras, um treinamento, uma troca, né? Ou seja lá o que for, para ele conhecer o livro, ajuda nesse quesito também. Mas, Isa, eu acho que aí entra um ponto que está muito relevante no mercado hoje, que são os clubes de leitura. Acho que o fato de ter uma curadoria, isso tem ajudado e engajado muitos pais a ter o livro, assim, tá chancelado por alguém que entende do assunto, que te direciona. Eu acho incrível essa coisa da curadoria. E eu fico imaginando, porque assim, as nossas livrarias, de um modo geral, a gente tem algumas livrarias que têm pessoas especializadas em áreas, tá? E aí você pode mensurar até o resultado de venda e o sucesso de alguns produtos, tá? Quando eu cheguei aqui na Melhoramentos, uma coisa que eu entendi que a gente precisava fazer era seguir uma sequência assim. Primeiro, ter alguém no ponto de venda especializado, que entendesse do produto, que pudesse direcionar internamente, que pudesse fazer uma consultoria junto ao gestor de cada setor. Primeiro, segundo, treinar essas pessoas. E você percebe que livrarias onde você tem, por exemplo, a Travessa, que você tem uma pessoa especializada na área de livraria, que o pai chega, porque quem compra o livro infantil para criança em desenvolvimento é o pai, né? A criança na primeira infância é o pai. Então, se você tem alguém na ponta que te dá essa curadoria, porque esse momento você vai trabalhar a empatia, né? É um trabalho em família. Então, eu acho que as editoras de livros infantis, a médio e longo prazo, acho que todos nós, de alguma maneira, vai estar preocupados em ter uma pessoa para fazer esse trabalho. É o editor fazendo o momento do livro junto aos livreiros, é o vendedor, é o gestor de conta, enfim. Mas um profissional que tenha essa abrangência, que entenda que tudo começa na primeira infância. De que forma que eu vou fazer essa abordagem? De que forma que eu vou trabalhar esse futuro leitor, né? Como é que eu estou preparando para ele se tornar um leitor crítico, um leitor fluente, né? Porque tem crianças que chegam na idade de 10 anos, ele lê de uma maneira, e outros são leitores fluentes, porque lá, quando teve o livro de banho, o livro de pano, quando está desfraldando, esse contato inicial com o livro, vai desenvolvendo a criança, né? E como é que é esse trabalho da Melhoramentos nas escolas? Eu digo, se uma livraria hoje quiser fazer uma feira na escola,
Você tem alguma dica, algum conselho para abordagem? Então, aqui nós temos os divulgadores escolares em São Paulo, que visitam todas as principais escolas privadas. A gente trabalha com as escolas privadas, tá? Então, esse ano, por exemplo, a gente fez uma convenção, e aí eu entendi que nós temos X livros no catálogo, e quando eu cheguei aqui, falei, vamos fazer um recorte, o Pareto 80-20. Vamos fazer uma amostra daquilo que melhor podemos ter um aproveitamento. É o Ziraldo, quais são os autores que a gente vai levar para frente desse catálogo para trabalhar? Então, a gente faz todo um trabalho e depois tem uma demanda na livraria. Quando a gente pensa em feira de escola, é uma coisa que a gente está abrindo também. Então, a gente está fazendo parceria com alguns distribuidores. A gente vai lá, faz todo o trabalho de divulgação e elegemos 2, 3 parceiros em São Paulo que nós vamos fazer essa captação de feiras para que essas pessoas trabalhem junto com a gente, tá? Então, a presença do autor, no momento de pandemia, trabalhar de forma online, fazer um link com o autor, falando de um tema, não especificamente do produto que ele publicou, tá? Mas de um tema, de um assunto. Por exemplo, agora as crianças estão em casa, muitas crianças deprimidas, não ter sem os amiguinhos, não brinca. De que maneira você trazer essa criança para que ela tenha mais sensibilidade com o que está acontecendo, que ela fica mais apta com o material de escola para desenvolver isso. Então, eu acho que a feira, mesmo nesse momento de pandemia, com algumas escolas, eu acho fundamental a presença do autor, e a gente vai trabalhar para fazer aí um tripé, autor, distribuidor e editora, tá? Legal. Clarice, você quer contar um pouquinho, assim, não sei se você tem essa expertise na área comercial para dizer, mas qual seria a melhor abordagem para vender livro de não ficção infantil? Eu concordo que... Está aberto o microfone? Tá. Eu concordo que um treinamento junto com os vendedores, com os distribuidores, é uma boa abordagem. A gente percebeu que livros que saem um pouquinho do que é esperado precisam ser mais falados, precisam ser mais apresentados para conseguirem chegar até os pais. Senão os pais não entendem o livro, não entendem a proposta, não vem necessariamente um valor nele na hora. Então, eu acho que esse treinamento do pessoal de vendas e o pessoal comercial em todas as etapas do canal de distribuição é muito importante. A gente tinha até começado a fazer isso com a Catavento e com a Lume no mundo pré-apocalíptico, né? E agora vai tudo para o chão de novo. Nesse momento, uma coisa que a gente achou que é muito interessante, para a gente tem sido interessante, é conversar diretamente com os pais através das mídias sociais, porque permite a gente explorar com mais detalhes a nossa proposta, que é um pouquinho mais complexa, talvez, e aí o pai também sabe chegar na livraria e falar, eu estou procurando um livro assim, eu estou procurando um livro assado. E aí, se o livreiro também tiver essa informação, a conversa entre os dois fica mais fácil. Mas eu acho que sim, eu acho que uma presença forte nas mídias sociais agora, durante a pandemia e após a pandemia, vai ser bem importante para a venda de livros, principalmente infantis, né? Porque os pais estão muito ligados, existe todo um universo de presença online, principalmente de mães, sobre pedagogia, sobre educação infantil, sobre desenvolvimento infantil, e é importante a gente falar com eles nesse canal. Muito bom, muito bom. É essa questão, né? O livro infantil tem essa particularidade que você não vende só para a criança, né? Você está vendendo para os pais também. Então, tem alguns livros, eu percebo que é mais interessante você deixar o alcance do pai ou visível para o pai mais do que para a criança, né? Eu acho que da Lume, da companhia é um caso assim. Acho que a Happy Books seria mais ao alcance da criança, né? E como é que vocês estão vendendo na pandemia? Como é que vende um livro toque cinta, um livro sonoro na pandemia, Saulo? Oi, Claudinha. Então, a pandemia ela veio para nos ensinar muita coisa, né? O primeiro ponto foi se reinventar. Acho que a palavra é essa, né? Tivemos que se reinventar. Nessa plataforma mesmo que estamos usando agora para esse bate-papo, eu usei muito ela, né? Ela, o Teams, o velho WhatsApp, eu acho que foi uma ferramenta muito importante para falar com o cliente, gravando vídeos rápidos, pegando produto de diferentes ângulos aqui para a gente apresentar, né? E isso ajuda bastante. Acho que os vídeos realmente têm ajudado muito. Mas, assim, a minha surpresa maior, por exemplo, tem até um cliente de um outro segmento, tudo,
que me relatou agora, ele ligou, Saulo, você pode vir aqui, que realmente depois da pandemia, eu até assustei na hora, falei, meu Deus, vai querer devolver, não sei o que vai fazer. Não, os livros infantis cresceram as vendas, esgotou tudo, eu quero fazer reposição. Então isso me enche de alegria que realmente, mesmo com a pandemia, que tudo isso que tem acontecido, né, que tem acontecendo, realmente é um momento muito, né, delicado, mas o infantil ele tem crescido. Ele realmente, a Catavento, que é um parceiro tão importante para mim, eu acho que a gente tem feito mais pedidos ainda, para mim, porque o trabalho comercial que vocês fazem também é muito importante. Então, realmente, a gente tem crescido muito. Eu acredito que a gente pode explorar ainda mais, porque realmente, criança em casa, o pai tirar um pouco do computador, do celular. Eu tenho um filho pequeno, 7 aninhos realmente, e o livro tem ajudado muito. Então, com certeza, acho que os pais estão tendo essa consciência de realmente trazer mais o livro para perto da criança. Realmente, então, o infantil, nesse meio de pandemia, para nós ainda foi uma grata surpresa que a gente acabou crescendo. Legal, é isso que a gente percebe também. Acho que o Rodrigo comentou sobre isso comigo, né? Que felizmente a área infantil tem crescido bastante. Você quer contar um pouquinho, Borges? A gente começou, logo que começou a pandemia, a gente pensou, poxa, como a gente pode ajudar o nosso cliente a não parar, né? Boa parte dos pontos de venda que a Ciranda atende dependiam muito do comércio aberto, de feiras, essas feiras de shopping. E quando fechou, falou, poxa, o cara parou, como é que a gente pode ajudar? E a gente começou a ter uma experiência muito positiva no universo digital, né? E a gente queria trazer essa experiência para outros parceiros. Então a gente organizou um encontro, que a gente colocou o nome de Cirandando às Quintas-Feiras, né? Então, toda quinta-feira de manhã, a gente se encontrava ali com um grupo, né, um encontro virtual, a gente se encontrava com um grupo de livreiros, né? Com a ideia de compartilhar experiências, de encontrar soluções. A gente foi procurando algumas soluções que a Ciranda poderia desenvolver e compartilhar com esses livreiros para que eles pudessem alcançar os clientes. Então, a gente teve exemplos de livreiros que conseguiram sair de um faturamento que ele tinha antes, que era um faturamento ok, assim, que ele conseguia manter o negócio dele com a loja aberta e com atendimento, e aí veio um termo que eu gostei muito, que foi a venda do livro não presencial, né? A gente tirou esse negócio de venda pela internet, porque o livro era vendido pelo WhatsApp, pelo Instagram, por qualquer canal digital, e esse parceiro quadriplicou a venda dele com a loja aberta, do que ele tinha com a loja aberta, né? Então, assim, e esses exemplos, esse movimento de ajuda fez com que vários clientes saíssem do parei, vou esperar voltar ao normal, né? E partir para o, não, vou encontrar uma alternativa porque as pessoas querem consumir o livro. A gente veio com uma experiência aqui na Ciranda. A Ciranda ela vem investindo já há algum tempo, há cerca de 2 anos, no catálogo infantil, em literatura infantil. A gente contratou um time de autores, né, que são bem reconhecidos, como o Jonas Ribeiro, o Acopiara, o Tino Freitas, e a gente tinha planejado para esse ano uma série de encontros em livrarias para poder fazer a divulgação dos livros, e de repente veio a pandemia, os livros prontos chegando. Pô, como que a gente consegue fazer isso? Vamos fazer o lançamento virtual. Então, dentro do nosso canal, dentro do Instagram, a gente começou a fazer esses bate-papos com esses autores, e a gente foi trazendo essa experiência para os nossos clientes, né? Esses encontros, o Cirandando às Quintas, a gente chegou a ter mais de 100 livreiros conectados com a gente para poder compartilhar essa ideia. E toda essa experiência de fazer a divulgação, acho que como a Clarice disse, né, de fazer a divulgação no canal digital, já que a gente não pode estar presente fisicamente com o cliente, com a criança, com o pai, e mostrar parte do conteúdo desses livros e como esses livros podem ajudar as crianças a saírem da frente da TV, a sair do celular, a sair do videogame, e explorar um universo que é o universo mágico da literatura. Essa é a forma de fazer com que o mercado se aqueça novamente. Foi assim que a gente conseguiu o aquecimento dentro da editora e com que os nossos clientes também saíssem do vamos parar e não, existe agora uma nova forma da gente se comunicar com o nosso cliente e fazer com que as famílias possam receber esse material valoroso, né, que é o livro,
que é algo que realmente traz um momento único, né? E é isso que a gente espera, né? Que as famílias tenham momentos únicos com as crianças e possam aproveitar esse material. Então, assim, o canal digital, e aí das diversas formas possíveis, foi o que ajudou a gente a aquecer o mercado novamente e entrar realmente dentro dos lares e poder mostrar o nosso conteúdo. Legal. Então, a gente falou um pouco dessas estratégias para vender, né? Você pode vender pela internet, principalmente em relação ao atendimento, né? Então, a gente, na conversa que eu tive com as livrarias na semana passada, a gente falou bastante nessa questão da importância do atendimento até no meio digital. Então, por isso que o WhatsApp faz tanto sucesso para venda, né? Porque é como se o livreiro estivesse ali do lado, te oferecendo, fazendo a curadoria do livro. E a importância nesse atendimento, tanto presencial quanto virtual, do conhecimento, né? Da pessoa saber, conhecer seu catálogo. Opa, peraí que a Corina está entrando. Então, da pessoa conhecer o catálogo e saber o que oferecer para o cliente. Vocês já citaram esse ponto, mas eu queria que vocês divulgassem, abrir esse espaço para vocês divulgarem os caminhos, os espaços que vocês têm para o livreiro ter conhecimento dos livros. Não só de vocês, mas do setor infantil em geral. Acho que a Companhia das Letras faz esse trabalho muito bem. Se você quiser contar, Rose, dos canais que a companhia tem para divulgar informação sobre os livros que vocês podem usar para treinamento, tanto pessoal quanto da equipe, para conseguir vender melhor. Legal, legal, falo sim. É importante, por exemplo, só voltando só um pouquinho com relação ao que nós estávamos falando sobre a estratégia de exposição, né? Uma coisa que eu acho que é bem importante os livreiros também usar, mostrar os lançamentos para os seus clientes, né? Então, muitas vezes, os pais não sabem o que tem de novidade, por exemplo, né, das editoras, e eles não vão ficar olhando as redes sociais das editoras. Muitos pais fazem isso, mas se você quer cativar o seu cliente, então mostre você para ele o que chegou de novidade, né? Então, isso é muito importante, você fazer esse uso nas redes sociais, postar isso, né, para os pais. É uma luz, na verdade, né? Mas respondendo essa questão do que a Cláudia trouxe com relação a melhorar o trabalho do livro infantil, a companhia, nós temos um lema lá que nós não somos uma editora somente de livros, né? Nós produzimos conteúdo. O nosso CEO fala muito isso. Nós produzimos conteúdo. Então, o nosso objetivo com isso é mostrar para o leitor, para os pais e para os livreiros, por exemplo, que nós estamos falando agora com vocês, os livreiros, como a quantidade de coisas que nós temos à disposição de vocês, como, por exemplo, nós temos o blog do Letrinhas, que é incrível, que traz matérias, que traz coisas para os pais, para os educadores também. Inclusive, na última matéria que nós lançamos, nós falamos a respeito de como foi uma entrevista com 8 livrarias, de como que elas estão se reinventaram depois nesse período, nesses 6 meses de pandemia. E foi bem interessante as experiências delas. Então, a matéria que está lá no blog do Letrinhas, que está disponível para todo mundo olhar e ter as suas ideias de como pode se reinventar. Uma outra coisa que nós temos também é o canal do YouTube, Letrinhas com Z, que é novo, né? A Isa, que ajudou na fundação, aí contribuiu com a fundação dele, que tem diversos vídeos que falam dos nossos livros, tem os autores falando também. Então, é um conteúdo de conhecimento para a livraria, não só ver isso, mas também usar esse material para passar para o seu cliente, né? Então, tem muitas coisas que nós colocamos no blog, no canal do YouTube, assim como também na sala do professor, por exemplo, dentro do site da companhia, assim como no Instagram, dos selos Letrinhas e PZ, que as livrarias podem usar para passar para o seu cliente, né? Aquele vídeo, aquela vinheta, ou aquele resumo daquele livro que acha interessante. Então, a gente está bem voltado em fazer mesmo, em produzir mesmo conteúdo para ajudá-los nessa questão. E aí, para sintetizar tudo, tem os treinamentos que nós falamos um pouco, né, no início dessa conversa, que são os treinamentos que nós fazemos para livrarias e distribuidores e seus clientes também. Passamos a fazer agora com a pandemia mensalmente, onde nós apresentamos os lançamentos
daquele mês, e tem a participação de 2, 3 autores, que traz um contato maior do leitor e do cliente ali com o autor, mas também temos os treinamentos que nós fazemos de modo mais informal para a livraria também, né, para poder treinar os livreiros dela. Enfim, informação é o que não falta, e modos de divulgar essa informação também é o que não falta, né? Então, a gente tenta abordar de diversas formas para que o conhecimento desse catálogo, que é tão incrível, chegue até a livraria, ela passe para os funcionários, e os funcionários possam passar isso adiante para o leitor. Eu acho que, complementando a Rose, aqui, o que foi muito importante para a gente durante a pandemia, que fez com que a gente virasse mesmo uma chave e tivesse sido bem sucedido, mesmo nessa situação tão complicada que a gente está, foi a gente procurou apoiar as livrarias que não teriam como se sustentar sozinho nesse período, né? De algumas formas. E o outro foi aproveitar que, como a própria Clarice falou, né, que a gente tem hoje esse contato com o leitor, que isso é uma coisa relativamente nova, né? A editora falava com o seu cliente, era só o livreiro, né? E hoje você fala direto com o leitor. A gente já está acostumado a isso, de certa forma, mas isso é novo. Então, acho que isso se intensificou durante a pandemia. O que a gente fez foi isso que a Rose está falando, que a gente produz conteúdo, a gente passou a produzir o conteúdo online. Isso foi muito importante para estar junto desse leitor. Assim, e isso, de nenhuma maneira, tirou esse leitor da livraria. Quer dizer, toda livraria que conseguiu virar um pouco essa chave, ou sozinha, ou com a nossa ajuda, ou com a ajuda de outro editor, ou com, né, de alguma forma conseguiu virar um pouco essa chave para o online, ela se beneficiou disso. Porque o que a gente viu aqui com o sucesso de vendas, né, durante a pandemia, foi isso, que a gente produzia um conteúdo online que instigava os pais e as próprias crianças, porque a gente começou a produzir muito conteúdo para criança. Os nossos perfis nas redes produziram muito conteúdo para criança. Então, assim, a gente estava falando com o pai, mas para dizer assim, traz a sua criança para cá, assim, você vai lá para sua reunião de trabalho, mas deixa ela aqui ouvindo essa história. Então, tinha uma contação de histórias, sei lá, de 40 minutos, né? A criança está estressada, então não sei o quê, tem uma aulinha de yoga aqui para ela fazer. Entendeu? Então, a gente foi fazendo esse tipo de coisa, a gente foi trazendo debates sobre literatura também, para os professores, então, foi criando esse tipo de conteúdo para falar com o leitor. Então, o que eu quero dizer é que assim, isso é uma coisa que a livraria pode fazer também. E a gente, num segundo momento, fez isso. A gente começou a produzir conteúdo para as livrarias. Então, a gente começou, olha, isso aqui a gente produziu, foi um sucesso aqui. Você quer botar no seu perfil? A gente produz isso para você. Então, a gente está, assim, disponível para esse tipo de coisa também, entendeu? Para isso que eu queria dizer, para a gente fazer junto com o livreiro esse tipo de conteúdo a respeito dos livros, né? Tanto os lançamentos, quanto o backlist, quanto... Enfim, o livreiro sabe melhor do que ninguém qual é o perfil do seu público, né? Então, acho que a gente tem que estar dando a mão para isso. E como a Rose falou, tem diversos recursos que estão disponíveis aí. O canal Letrinhas é um canal que junta tudo que tem de conteúdo sobre os livros ali dentro para qualquer pessoa acessar. Então, é um mundo ali de conteúdo sobre o catálogo dos dois selos, sabe? Uhum. É bem Queria bacana. complementar. É bem bacana mesmo, porque muitas vezes tem algumas... A gente atende livrarias de todo o Brasil. Então, a gente sabe que assim, as livrarias aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, até Brasília, muitas editoras visitam. Então, elas fazem esse treinamento, fazem esse trabalho de divulgação. Mas quando a gente vai para o Nordeste, quando a gente vai até para o Sul, não tem tanto essa coisa ativa da editora ir treinar os livreiros. Então, esses canais atendimento, digitais, né? eu falo da editora treinar as livrarias. Então, como é que eles podem se informar? Como é que eles podem treinar a equipe? Por meio desses canais digitais, que acho que todas as editoras que estão aqui têm. Mas agora, em relação a livro escolar, Cora,
tem algum meio, isso é uma curiosidade mesmo, tem algum meio que o livreiro pode saber quais são os livros adotados? Isso, tanto para a Corina quanto para o Borges, se vocês souberem. Bom, eu tô falando, eu assim, não sei como era feito antes, vou contar para vocês o que eu fiz desses 3 meses, tá? A gente fez a convenção em agosto, com todas as escolas privadas, com algumas escolas privadas e os distribuidores exclusivos. Então, quando a companhia estava falando de conteúdo, a gente entende que agora, nesse momento de pandemia, que as escolas, que os professores estão em casa, principalmente os públicos e privados, estão todos em casa, na maioria, nós preparamos material com parceria com, por exemplo, o curso do Singularidades, para preparar, para deixar esses professores mais aptos para trabalhar nesse novo, né? Trabalhar nesse novo. Isso é uma coisa que a gente se preocupou aqui. Em relação às adoções, eu fiz um levantamento de todos os livros que estavam sendo adotados, Brasil, e distribuí essas listas para todas as livrarias, tá? Então, eu fiz um compilado de quais os livros, quais as escolas, qual a faixa etária, quais as séries, e nós distribuímos com todas as livrarias, para criar demanda. Eu cheguei aqui. Eu entendo que você fala de todas as livrarias que vocês atendem, mas, por exemplo, uma livraria que não tem contato com a Melhoramentos, tem algum local que eles conseguem acessar ou pedir para vocês? Então, o nosso site está em desenvolvimento, tem várias coisas aqui na Melhoramentos que a gente está desenvolvendo, está melhorando as redes sociais, então, assim, os distribuidores têm, então, por exemplo, Catavento tem essa lista, então, quem compra da Catavento tem acesso, tá? Esse trabalho que a gente está fazendo aqui. E com isso, a gente teve aí meses incríveis, tá? Então, assim, a gente sabe que as escolas não voltaram, mas ainda assim a gente está conseguindo andar, a gente está conseguindo circular. E falando um pouco sobre o catálogo interativo, está tendo uma ótima recepção. A gente fez vídeos apresentando os produtos, eu mesma apresentando para várias livrarias, contando o time. E, assim, esse novo modelo de trabalhar, ele vai ficar, essa relação híbrida, ela vai continuar daqui para frente, tá? Porque é uma maneira de você... O livro infantil, e quem que trabalha muito mais, por exemplo, na Ciranda, deve sentir isso, que trabalha com livro de entretenimento, não é tanto a literatura, o primeiro, né, acesso ali, não pode ser uma planilha de Excel com informações técnicas do produto. As pessoas precisam visualizar, precisam sentir, precisam saber qual é o impacto que ela vai ter com a criança, e, assim, de que forma que ela pode repassar essa informação. Precisa ter um encantamento, né? Então, a gente entendeu que esse material precisava ser produzido. Então, todos os lançamentos agora a gente está apresentando nesse formato. Então, você fecha uma rede de livrarias ou manda para uma livraria específica, mas esse material ele é demonstrado por um profissional da casa. Perfeito, isso é muito bom. Tanto o que você está falando de demonstrar o livro infantil é super importante, tanto para a editora falar para o livreiro, quanto para o livreiro mostrar para o cliente, né? Acho que tem essa questão também de quando você vai vender livro infantil, você não pode simplesmente pegar o livro e falar do que está no conteúdo. Você tem que mostrar, demonstrar para o pai, para a criança o que tem ali dentro, né? Bom, a gente está falando bastante sobre a importância do digital, tanto para treinamento quanto para vender, né? Agora na pandemia, acho que esse foi um desafio que está mais ou menos superado por todo mundo, tanto para as editoras quanto para as livrarias. A gente já entendeu o caminho, pelo menos, sabe por onde é que tem que ir, como vai chegar, está todo mundo aprendendo. Mas a gente já tem pelo menos um norte, sabe como é que vai funcionar. Agora, a questão, além desse desafio, quais outros desafios vocês têm trabalhando com o livro infantil? A Clarice, que faz um pouco de tudo, que tem um conhecimento até de fora, acho que pode começar falando quais são os desafios de trabalhar com o livro infantil. Olha, para a gente que é uma editora bem pequenininha, um dos grandes desafios, que eu não sei se o resto do pessoal encontra também, é a questão da produção. Porque para a gente produzir os nossos livros, às vezes é caro ou às vezes é complicado. Eu falei, a gente tem uma série de livros de montar que são muito legais porque eles se destacam da página, e achar uma gráfica que topasse fazer isso com a gente foi muito difícil. Então, a gente quer trazer livros que sejam mais interessantes de um ponto de vista de produção, porque principalmente para criança o livro ser um objeto tocável é legal. E é legal poder explorar formatos diferentes, né, desse toque, dessa interação, como ela abre, como ela mexe, como ela
pode expandir uma página para além do tamanho do livro. E aí, quando entra nessa questão de como produzir isso especificamente no Brasil, às vezes é bem complicado. Você falou, eu tive uma experiência de trabalhar numa editora internacional que produzia muito material nessa linha diferente e eles produziam tudo na China, que não é uma coisa que a gente pode fazer agora, mas é muito caro. Mas eu acho que para as crianças, esse tipo de material vale a pena. Então, a gente continua tentando inovar e trazer mais variedade nessa área. Fora isso, eu acho que é um desafio você pensar em como apresentar para as crianças os assuntos que estão acontecendo agora no mundo. Então, os pais são desesperados. Como você fala para uma criança sobre o que é o Covid, sobre o que é uma pandemia, ou pior ainda, sobre por que isso não está se resolvendo rápido? Por que o governador diz daqui a 2 semanas vai abrir a escola e não abre? Agora não usa máscara, agora usa máscara, a vacina ia sair, não sai. Então, eu acho que se manter atento ao que está acontecendo no mundo e conseguir traduzir isso numa linguagem que a criança entende e o pai entende, e principalmente com velocidade para sair num livro, é bem importante também. Que não é só no mundo do não ficção, mas é você estar aberto para explorar temas difíceis com as crianças, porque os pais precisam de ajuda disso. Então, a gente tem que falar com as crianças sobre, por exemplo, agora questões raciais, questões de gênero, questões políticas. A gente tem uma oportunidade de trazer isso para o universo infantil e ajudar a formar pessoas mais preparadas para lidar com isso no futuro, que não tenham medo desses temas, se a gente também não tiver, né? Sim, essa é uma questão legal, que a gente está tratando de pessoas que vão ser leitores no futuro, né? Então, a gente trabalhar com livro infantil, acho que tem essa beleza de que você está formando o futuro, você está formando os novos leitores, você está formando as pessoas que vão gerenciar o mundo que a gente vive. Então, é uma missão muito, muito, muito importante. Você tem algum desafio específico para a tua área, Saulo, de livros? Oi, Claudinha. Então, o desafio que nós temos, acho que a Clarice, acho que ela foi muito bem aí na fala dela, a questão de trazer livros realmente diferenciados, livros que realmente encantam, né? A gente tem que estar muito atento também ao mercado, realmente a tendências. Por exemplo, a gente acabou de lançar um produto, né? Fizemos a reedição de um produto que foi um sucesso de venda até na própria Catavento, né? E até o Jorge, meu amigo, fez a reposição desse livro, que é o livro do slime. A gente tem que ficar muito atento a isso, né? Que é um livro com receitas, vem um material também para a criança brincar com o slime, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. A Clarice até é foda aqui no Brasil, Clarice, os livros, né? É uma dificuldade que a gente tem muito grande aqui no Brasil, a gente não consegue rodar, então a gente tem que rodar tudo lá fora, né? Então, acaba atrasando um pouco, aí por conta da pandemia, todos os lançamentos, reedições acabou atrasando, então está normalizando agora. Melhor que está normalizando assim antes de ir das crianças, né? Que está chegando aí, então a gente está conseguindo fazer as colocações, bem legal. Então a gente tem que ficar muito atento realmente ao produto ser bom, produto de qualidade, mas também o preço, acho que é muito importante também. Porque eu costumo dizer, como a gente entrou com uma linha realmente mais interativa, a gente invadiu esse universo dos livros interativos, a nossa disputa é muito com o brinquedo, né? Então, se o livro for com um preço muito alto, a gente vai acabar entrando no universo dos brinquedos, aí o pai vai acabar colocando na balança isso, então a gente realmente tem que saber dosar na questão do preço aí. Legal, obrigada. Rodrigo, acho que o Saulo tocou num ponto que é interessante, de você acompanhar as tendências de mercado. Então, um personagem que hoje está super na moda, está bombando, de repente, daqui a 6 meses, não está mais. E aí, como que você, como editor, e como que o livreiro pode se antecipar a isso? Como é que vocês fazem lá na Ciranda? Então, aqui na Ciranda, existe todo um estudo, né, para que a gente possa entender se essa tendência é uma tendência passageira ou se ela realmente é uma tendência que fica. E o que eu até com contato com outras marcas, por exemplo, uma marca se torna realmente consolidada quando ela vai para a área de alimentos, né? Quando você tem uma marca que chegou a produzir alimento, né? a refletir no alimento, é uma marca que realmente está consolidada, que vai perdurar por bastante tempo. Agora, existem aqueles picos, olha, essa marca aqui ou esse vídeo do YouTube bombou. É realmente uma receita complicada. Já passaram marcas aqui pela Ciranda
que a gente achou que ia ser passageira e que a gente acabou não pegando, e a marca, ela realmente se confirmou que era uma marca sólida. E já passaram marcas, a gente já acabou publicando marcas aqui, que na verdade a gente não acreditava muito, ela acabou vindo como contrapeso, e a marca ficou mais forte do que a marca principal que a gente estava contratando. Então, é claro que tem um estudo, tem uma parte de inteligência por trás, mas a gente tem que ir muito no feeling também, né? A gente costuma falar aqui na Ciranda que os primeiros consumidores dos livros da Ciranda são os filhos dos funcionários, dos colaboradores. Então, a gente testa muito entre os filhos aqui. A Ciranda tem 150 colaboradores, então a gente vai fazendo a pesquisa aqui dentro, o que teu filho está assistindo, o que ele está curtindo, e isso faz com que a gente tome a decisão de essa marca vale a pena ou não. Né? E como o Saulo falou, a gente acaba entrando no universo, principalmente o livro mais interativo, a Melhoramentos também tem bastante, né? Porque trabalha também com licenças, com marcas. A gente entra num universo que a gente está muito próximo do brinquedo. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba esbarrando no preço do brinquedo e o pai não vai entender ali qual que é o valor de, ao invés de comprar um brinquedo, ele comprar um livro. Então, a nossa preocupação, e aí até vindo para a pergunta do desafio, né? O maior desafio que nós temos hoje é o quanto o nosso produto ele entrega mais valor do que um brinquedo entrega. Né? E às vezes o preço conflita mesmo, ele chega muito próximo, ainda mais com a produção fora do Brasil, com o dólar alto, ele vai esbarrar. Então a gente procura olhar quanto mais de valor a gente está conseguindo entregar e a distribuição. O quanto que essa distribuição dentro do Brasil, o quanto que o consumidor que compra num varejo que não seja uma livraria, depois ele se torne um consumidor de livros. Tá legal, ele comprou ali por impulso um livro de colorir, ou um quebra-cabeça, enfim, numa loja de variedades, num varejo que não é uma livraria, e como é que ele agora se transforma num consumidor de livros? Então, cativar esse consumidor para que ele se torne um comprador espontâneo, né, naquela compra inicial, por impulso, em realmente um leitor, esse é um grande desafio. Então, por isso que a gente tem produzido muito material dentro dos nossos canais. Então, tem lá no Instagram o Editora Ciranda Cultural e o Ciranda na Escola, né? São 2 canais do Instagram que nós temos. E a gente entrega esse conteúdo a mais, né? Para instigar a criança a continuar e a família a continuar querendo consumir o livro. A gente, acho que uma palavra que todos falaram, e é interessante que a gente recentemente renovou os nossos verbos impulsionadores aqui na Ciranda, e um deles virou um encantamento. Né? Então, como que a gente encanta não só a criança, mas a família, o pai, o amigo que presenteia? Então, esse é o grande desafio, continuar despertando encantamento, instigando as famílias a querer a consumir o livro. Então, tudo isso passa na hora que a gente vai escolher uma marca. A gente pensa em tudo isso, passa por todo essa seara, né? Para a gente saber, bom, essa marca realmente vale a pena e conversa com o propósito da empresa. Né? Então, essa escolha de marca ela é fundamental. Eu tenho algumas marcas que, por exemplo, conversam muito bem com o público de 0 a 2 anos. Né? E o desafio é como que eu produzo um produto para aquela marca, para aquela idade. Então, essa personalização faz toda a diferença. Vocês colocaram, então, aqui alguns desafios. Primeiro, conciliar preço e qualidade, né? Trabalhar conteúdos diferentes, fora de personagens, fora do que todo mundo espera de um livro infantil. Mas eu vou falar como catavento que uma das dificuldades também de trabalhar com livro infantil é a consignação. Tá? Porque são livros que como a criança tem acesso e eles ficam, às vezes o setor infantil não tem alguém lá o tempo todo acompanhando, acabam se danificando. E como é que a gente lida com isso? Como é que o livreiro pode lidar com isso? Não sei se a companhia tem, como eles fazem bastante consignação, podem contribuir com isso. Vocês conseguiram bastante companhia das letrinhas ou tem alguma limitação? É um desafio mesmo esse, né? Principalmente quando você fala de livros, nós temos menos no nosso catálogo que esses livros, né? Tipo pop-ups, que são, eu acho que os que mais dão problema, né?
que talvez as outras editoras tenham muito mais para falar com relação a isso. Mas, por exemplo, a questão da consignação, em alguns casos, uma coisa que a companhia, alguns não, já é prática da companhia, é fazer devoluções anuais. Então, isso ajuda bastante também, porque o livro não fica tanto tempo lá dentro a ponto de ele ficar danificado, né? Então, essa foi uma das... não só por isso, é claro, tem uma série de outros porquês dessa questão, né, da consignação estar saudável e tal, mas isso ajuda bastante, porque o livro não fica tanto tempo lá e ele danifica menos, por assim dizer. Então, e uma coisa que nós geralmente fazemos os livros, nem todos, mas nesses casos, em alguns casos, eles são shrinkados, então isso ajuda, mas é importante, a gente sempre fala para a livraria, deixa esse aqui aberto para a pessoa manusear, né? E aí depois, em cada caso é um caso, a gente conversa, negocia, mas o importante é o leitor ter esse contato mesmo com o livro. O que a gente estava falando agora, por exemplo, com relação aos preços, em alguns casos, em especial agora, por exemplo, como, por exemplo, o livro de banho que nós acabamos de lançar, foi um produto que não saiu em consignação, por exemplo. Foi um produto para compra mesmo, por conta dessa questão do preço, né, de ser feito fora. Mas tem o nosso cuidado maior em quanto tempo esse livro está parado, né? Então, se o livro está na livraria há muito tempo, tem essas devoluções anuais, mas tem um acompanhamento também do saldo consignado, né? Que isso o comercial faz. Então, se o livro está lá há mais de 6 meses parado, não está vendendo, a gente faz a devolução justamente para não danificar o livro, porque às vezes ele está lá parado e sem que ninguém mexa, e só estragando, né? Então, tem essa questão mesmo da análise da consignação. Perfeito. Nossa, essa é uma questão, uma dica muito importante, né? Então, esse cuidado, claro, é importante para todos os livros, para todos os setores da livraria, mas para o infantil, especialmente, ter esse cuidado de fazer a devolução de tempos em tempos, de 3 em 3 meses, fazer essa devolução do que não está vendendo para evitar deixar um livro parado ali que vai inevitavelmente se danificar se ele continuar, porque não está girando, não está vendendo. Essa outra questão também de se é um livro toque-cinta, se é um livro sonoro, deixar um livro como amostra, 2 livros como amostra e o restante guardado, linkado, que corre menos risco de danificar. Isso... Claudinha, eu posso dar um adendo a esse tema da consignação? Claro, fica à vontade. Eu acho que é muito importante. A questão da consignação, tá? A Happy Books ela acaba não consignando, tá? Por a linha de ser livros realmente mais interativos, que é um pop-up, é um livro sonoro, é um livro quebra-cabeça, que realmente é aquele livro um pouco mais delicado, né? E a gente também tem a questão também do frete no Brasil, né? Das transportadoras, né? Às vezes o cliente devolve o produto, e o produto em bom estado, mas aí do frete de lá para cá acontece sempre essa questão aí do produto, às vezes não chega danificado, né? Mas eu costumo dizer que não é que a Happy Books ela é contra a consignação, não é isso. Mas eu costumo dizer que a consignação deixa um pouco o cliente, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo. Pode consignar? Então manda 2, 3, 4 de cada, vai. Vou deixar aqui. E aquele produto, às vezes que é um produto que não é o perfil da loja dele, é um produto que acaba não vendendo tão bem, acaba ocupando espaço de produtos que vendem, que realmente vendem. Então, eu acabo dizendo assim, que quando você tira essa questão da consignação, o cliente acaba sendo um pouco mais criterioso. Ele acaba sendo um pouco mais seletivo nos produtos. Ele escolhe realmente aqueles produtos que realmente ele sabe que vai colocar ali e vai vender. É claro que ele traz a responsabilidade para ele, né, Saulo? Eu comprei, então eu tenho que vender isso aqui, né? Então, de certa forma, ajuda também a ser criterioso na hora da quantidade, da seleção que ele vai fazer para o acervo dele. Perfeito, Rose, porque, como eu te falei, nós trabalhamos em livraria, né? Quando é consignação, pode mandar 2, 3, 4 de cada, aí a gente coloca aqui, vamos encaixando tudo. E o livro infantil não é assim. Eu acho que o livro infantil tem a questão do que tem que estar espelhado, tem que estar bem realmente a mostra, para o cliente realmente chegar, pegar na mão, olhar. E eu acho que quando você coloca essa responsabilidade na mão do livreiro, falar, é compra, realmente ele vai ser mais criterioso, ele vai ter um pouco mais, vamos dizer assim, de responsabilidade naquilo que ele está comprando, porque ali é o dinheiro dele que vai estar investido, né? Então ele vai olhar realmente para aqueles produtos que realmente ele sabe que vai comprar, que vai fazer um trabalho legal e vai conseguir vender mais. Então esse é só o meu adendo aí. Desculpa aí se eu tomei um tempo de alguém. Em relação à consignação, eu vou um pouco contra o Saulo, assim,
Olha só. Polêmica, Então, vamos lá. aqui... Corina, não faça Não, isso. não, assim, eu sou favorável à consignação. E vou dizer por quê, tá? Eu acho que você precisa criar obrigações e deveres dos dois lados. Então, assim, nosso mercado é um mercado informal. Então, aqui na Melhoramentos eu fiz um contrato de consignação. Então, todos esses pontos do livro danificado, livro rasurado no ponto de venda, ele tem uma responsabilidade dupla. Eu tenho interesse de vender o produto e o cliente também está trabalhando com o meu capital de giro. Então, eu investi primeiro nesse negócio. Tem uma contrapartida nesse negócio aí, tá? Então, toda vez que você tem um contrato e as duas partes estão de acordo, assim, é mais fácil de lidar na ponta. Então, a gente coloca consignado, tem essa margem do livro danificado e tem uma negociação especial, como a Rose disse, para um livro que teve um problema na ponta. Eu estou 90 dias, ainda está muito recente, mas os primeiros acertos foram bons. Eu trabalho com livro interativo. Então, por exemplo, eu tenho livros assim, ó. Eu tenho toda a literatura e aí eu tenho uma parte que é o objeto de desejo, é o souvenir do negócio, né? E esse livro aqui, por exemplo, Pantera Negra, ele é para uma criança de 0 a 35 anos, porque o livro é totalmente fiel ao filme, né? Então as pessoas querem guardar essas miniaturas. Então, assim, e tem que tentar conciliar essa questão do preço com qualidade. Com o dólar, como está agora, realmente é uma facada. Mas, assim, essa preocupação existe. São livros que a gente não consegue fazer no Brasil, são todos importados. Então, essa aqui é a Marvel, por exemplo. E a gente eu estou trabalhando nessa pauta, tá? Assim, eu fiz contrato, a gente está avaliando, eu vou puxar a consignação a cada 12 meses. Eu acho que quando você tem essa coisa de puxar com um tempo menor, você evita problemas no ponto de venda, você evita prejuízos dos dois lados. E uma vez que uma editora resolve consignar um catálogo tão prêmio como esse, também tem a contrapartida de dizer assim, poxa, né? Vamos fazer esse trabalho conjunto, tem um ganha-ganha aí. Então, eu estou nessa estratégia, até para o reposicionamento da editora. Uhum. Eu entendo que assim. Claudinha, direito de resposta. Peraí, Claudinha, direito de resposta. Calma aí. Não, gente, eu vou ter que sair, porque eu estou com a criança aqui. Não, você vai me ouvir agora. Você vai me ouvir. É rapidinho, tá? Não, é que eu não quero ficar como o vilão contra a consignação, né? Não é isso, jamais, tá? A Happy Books, no começo dela, ela começou a consignar para alguns clientes. A gente tinha um contrato, Corina também, tá? Um contrato de responsabilidade. A gente tinha um contrato, tudo certinho. Foi muito bem. Mas a gente percebeu, Corina, que nos primeiros meses era excelente, realmente, os acertos. Mas a partir do momento que o cliente não vai acertar tudo aquilo que está vendendo. Então, claro, você está 90 dias aí, tudo agora vai ser maravilhoso, porque a Melhoramentos nunca consignou para livrarias, né? Está conseguindo agora porque você veio com a nova estratégia, acredito eu, né? Então, a Rap com os primeiros... Já consignava. Consignava? Consignava. E os primeiros meses era excelente, excelente mesmo. Mas aí, com o tempo, o produto ficando lá, porque a gente não tem a questão da logística, igual a Companhia das Letras tem, que é a devolução anual, né? Eu acho muito legal isso. E porque a nossa editora é fora de São Paulo, é no sul do país, então, quer dizer, já tem um pouco de dificuldade nessa questão também, né? Então, realmente, aí os acertos foram diminuindo, a gente colocou o nosso estoque praticamente em todas as livrarias, os acertos começou a diminuir, a gente realmente começava, já não podia liberar tanto consignação de lançamentos para o cliente, porque às vezes tinha que acertar uma parte lá e o cara, Saulo, estou com o livro parado aqui e tudo. E mesmo tendo um acordo, o cliente às vezes ele não quer pagar o frete de volta, tá? Então, realmente, a gente pensou o quê? Poxa, então é momento da gente parar, vamos voltar realmente, pensar na nova estratégia. E também eu tenho pensando pelo lado do editor também, tá? Quando a gente consignava, a gente tinha que colocar... Não adianta, a gente acabava pensando também para os dois lados. Então, o editor, às vezes, o preço era um, vai ter que colocar outro preço, ó, porque às vezes o livro vai ficar parado. E com a compra só, a gente conseguiu diminuir o preço, conseguiu realmente trabalhar dessa forma. Estamos investindo ainda mais assim, na questão das visitas. Eu, como eu falei, eu sou amante da visita presencial, na questão dos meus parceiros, como a Catavento. Então, realmente, a gente está sendo mais assertivo nos produtos. Então, não é que eu quero, sou contra a consignação, não é isso, mas eu acho que... Não, super entendido. Não, ficou super entendido. Assim, é uma questão de canais de venda. Tem canais que não comportam a consignação, né? Mas eu falo até mesmo a livraria. Até mesmo a livraria que hoje... E nada está escrito em pedra, né, gente? Nada está escrito em pedra. Hoje vocês estão com essa política, amanhã vocês podem ver que o mercado está diferente. Sim, não tenha dúvida.
Então, assim, Não. são experiências diferentes. Corina, eu sei que você está em cima da hora aí, precisa sair, então só para a gente entrar na última pergunta. Você é expulsa da editora, tenho segurança aqui para eu sair. Pode falar. Me fala só o que, na sua visão, aí eu não estou falando só de melhoramento, tá? Claro que se você quiser entrar no tema, tudo bem, mas assim, como em uma livraria, você imagina uma livraria de pequeno, médio porte, o que é mais importante ela ter no catálogo? O que ela não pode deixar de ter no catálogo dela de livro infantil? Eu acho que tem que contemplar todas as fases, tá? Você tem que ter o livro de acesso, você tem que ter a literatura para o cliente consumidor em desenvolvimento, crítico, né, o fluente, trazer livros tipo Ziraldo, que está na memória efetiva do pai, que essa criança possa ler, enfim. Eu acho que tem que contemplar toda a fase da criança em desenvolvimento, de 0 a 14 anos, ter livro para tudo. Tem agora o Neo Adult, que o livro de ficção, você pega a distopia, que lê a criança de 14 até 35 anos, né, que você tem uma gama maior. Então, eu acho que é importante ter todas as fases. E, além de ter o produto, eu ainda bato numa tecla. Eu acho que toda livraria que trabalha com livros infantis, que pensar não é investimento, né? Ter alguém dedicado que possa auxiliar esse comprador, ele certamente vai ter um resultado melhor. Você quer complementar, Clarice, do que não pode faltar numa livraria infantil? Olha, eu acho que a Corina já cobriu realmente tudo que precisa ter. É verdade. O mundo infantil ele é muito vasto, então é interessante você ter um pouquinho de cada segmento diferente. Eu puxo um pouco a brasa para minha sardinha e digo que é importante também você ter livros de não ficção. Você não oferecer só livros de literatura, mas oferecer outros estilos de texto, outros estilos de livro para o leitor em formação. Porque é mais variedade é mais estímulo para uma mente que está em crescimento, né? E vai ter alguns pais que vão se identificar mais com essa linguagem, sem dúvida, também. A importância da livraria também conhecer o seu público, né? Entender que às vezes na sua livraria vai vender mais, de repente, um livro de não ficção do que um livro brinquedo, ou em outros segmentos, em outras livrarias vai vender mais um livro brinquedo, que chama mais atenção do que um livro de não ficção, né? Com certeza. E é sempre bom, como a Corina falou, ter uma pessoa com treinamento, com entendimento do material que está vendendo, especialmente para livro infantil. Porque os pais precisam de auxílio, eles não são especialistas. Às vezes, só porque você tem um filho, não significa que você sabe tudo sobre como criar esse filho. Você precisa de ajuda e isso gera acolhimento e você vai acabar criando um cliente que vai sempre voltar para você também. Legal, muito bom. Exatamente isso. Eu bato nessa tecla. Assim, eu quero muito, eu estou chegando agora, claro que eu estou cheio de desejos, né? Cheia de desejo, mas assim, uma coisa que eu quero desenvolver, o tempo que eu ficar aqui, eu quero ficar bastante tempo, é isso, é essa curadoria, é instigar o livreiro que ele precisa ter alguém dedicado, é formar novos leitores, é fazer com que o autor entenda que aquela livraria é uma referência de compra do seu produto, que pode comprar o catálogo da Melhoramentos ou de outras editoras da companhia, enfim, de todos que estão aqui. É ter isso em pauta, sabe? Assim, que vai saber que tem alguém dedicado ali, que conheça o produto, que possa direcionar para a sua faixa etária, um livro que seja abrangente para a família. Quando você tem a família que lê junto, você cria cidadãos melhores, mais esclarecidos e mais com a mente aberta para discutir qualquer tema. Perfeito. E dentro, Corina, se você tiver muito apertada aí, enfim, eu já agradeço a sua presença, se você quiser. Tem um moço aqui com a chave na mão me chamando, mas enfim. Mas obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. Não vou te segurar mais, senão você vai ficar presa aí dentro da empresa. A gente vai finalizar aqui. Essa era a última pergunta mesmo, a gente vai só rodar aqui para os outros responderem, Tá bom. mas obrigada por tudo, viu? Gente, muitíssimo obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Espero a gente encontrar em outros momentos. E eu acho que vale a pena daqui 3 meses, 4 meses, a gente fazer uma nova rodada para ver como que estão as coisas, como fechou esse novo que nós estamos trabalhando, né? Está todo mundo cheio de desafios. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Bom final de semana.
Beijo, tchau, tchau. Obrigada, Corina, pra obrigada. você também. Ó, Corina. Olha lá, tá vendo? Tchau, Meu Netinho. neto, Tchau, dando Corina. bom Tudo final de de bom, semana. viu? E só para vocês entenderem, eu estou aprendendo a jogar videogame, porque eu não sou uma pessoa que jogava Ah, videogame. vozona! Que delícia! Tchau, gente! Tchau, Ó, Corina. Corina. Tchau. Parabéns pelo netinho, lindo, valeu. Mas uma curiosidade que eu tenho, e aí eu acho que a Rose pode me ajudar, o Rodrigo também, que tem bastante literatura. Dentro de literatura, o que é fundamental a livraria ter no seu catálogo? Porque é muito amplo, né? Acho que a área livro-brinquedo e literatura é o que a gente mais tem. Mas aqui livro-brinquedo é um pouco mais fácil de identificar, porque a pessoa sabe as tendências de personagem, sabe o que sempre sai. Agora, de literatura já é um pouco mais difícil. O que o livreiro tem que ter na loja dele? Eu acho que a palavra-chave aí que a gente pode usar é diversidade de narrativa. A livraria tem que ter diversidade de narrativa no setor infantil. Então, assim, tem que ter livros que despertem sentimentos das crianças, que trabalhem com o sentimento das crianças. Por exemplo, o Letrinhas, agora há pouco mesmo, fez um livro falando sobre a morte, chama Pode Chorar Coração, mas Fique Inteiro. É um livro lindíssimo que fala a respeito desse assunto que é difícil você tratar com a criança, que é a morte, né? Livros, por exemplo, que fazem as crianças rirem muito, que é o livro do Pum, por exemplo, que a Isa mostrou, que nós acabamos de lançar a linha, né, de banho para a primeira infância. Mas eu acho que para a livraria ser assertiva, ela tem que ter diversidade no espaço dela. Então tem que ter esses livros de contos, por exemplo, livros que falam de contos populares pelo mundo, livros que tragam contos populares aqui mesmo, né, do folclore, que falam sobre o nosso folclore. É isso, a diversidade. Eu acho que essa é a palavra que o livreiro tem que ter em mente, assim, quando ele vai montar o seu acervo, né? E eu acho que todos nós que estamos aqui temos isso para oferecer para a livraria, né? Essa diversidade de catálogo. E até completando aqui o que a Rô disse, eu vou parafrasear o Donaldo, que é o dono da editora aqui, né? Ele trouxe isso muito forte. Falou, gente, esse é o momento que as pessoas querem livros que conversem com o coração e não com a razão. Porque realmente está todo mundo muito emotivo, e essa situação que a gente está vivendo nunca existiu, né? Não existe um manual escrito para como viver o que a gente está vivendo. Esse manual está sendo escrito agora, né? A gente vai escrever esse manual. Então eu acho que ainda mais a realidade, o quanto as emoções, o quanto os sentimentos, o quanto a aceitação, né? Ela vai ficar cada vez mais real, vai ficar cada vez mais forte. Livros que conversem realmente com sentimentos que as crianças estão vivendo hoje. A Ciranda lançou há pouco tempo um livro chamado O Dia que o Mundo Parou, que ele conta exatamente o que está acontecendo na pandemia, né? Ilustrações lindas de uma criança presa no quarto dela tendo aula online, né? Isso é um sentimento, essa criança está convivendo com isso a cada dia. Quem cuida de mim? Né? Quem cuida do meu bem-estar? Está aqui atrás de mim, ó, eu vou apontar o dedo aqui, ó, esse livrinho amarelo, ele chama O Drama de um Refugiado, que é do Acupiara, que é um livro lindíssimo, que ele conta a história de um pai, né, que a esposa faleceu, e ele agora precisa cuidar do filho, sozinho. Né? E ele é um refugiado, então cada vez ele está em um lugar diferente, é um livro todo narrado ali com cordel, é muito lindo, e ele traz essa realidade, né? Não só a nossa realidade aqui do sul, sudeste, mas aqui uma realidade que está lá no norte, nordeste. Então, assim, as pessoas precisam ter nos livros, principalmente em literatura, o retrato daquilo que elas vivem no dia a dia, tratando dos seus sentimentos e das suas emoções. Essa é uma questão, inclusive, que as livrarias, no encontro que eu tive com as livrarias, a gente conversou sobre isso, né? O importante de ter livros que falam sobre sentimento. Eles comentaram que isso é um assunto muito procurado nas livrarias, inclusive. E que
pelo momento em que a gente vive, com certeza é uma coisa muito assertiva para você ter e importante para você oferecer, que vai ajudar essa criança a lidar com esse sentimento, com essas emoções. Então, eu vou... Deixa eu só tirar... Oi? Pode falar, Isabela. Acho que sentimentos e situações difíceis também. Acho que não só sentimentos, mas situações difíceis mesmo, né? Como isso que ele acabou de falar, o Rodrigo, mas a Rose também, sobre a morte, né? Separação. A gente tem um livro muito delicado no catálogo, que é o Lá e Aqui, que fala sobre separação para criança, que trata do assunto com graça, leveza e com alguma esperança, assim, né? Então, tem essas coisas também. Eu acho que a gente tem um pouco uma responsabilidade social como editor, né? Então, falar só de coisas difíceis, de sentimentos é uma, mas também falar de temas e assuntos que a gente não pode escapar de falar para uma criança, né? Tanto pode ser o momento que a gente está vivendo hoje de isolamento, quanto o porquê desse momento de isolamento, né? Quais são as questões climáticas que a gente está vivendo, qual é esse momento em que as pessoas estão mais ligadas no antirracismo, por que isso é tão importante ser antirracista, por que é tão importante cuidar do planeta, por que política é importante falar para a criança, né? Então, assim, pensando no que você deveria ter uma diversidade de temas para a criança numa livraria infantil, eu diz assim, pensa como você pensa a sua livraria adulto, se é uma livraria que tem as duas coisas, né? Você não quer atender todo tipo de cliente, né, de consumidor na seção adulto, pensa que a criança é um futuro cidadão ali, né, que você tem que ajudar a formar enquanto leitor, a gente enquanto editor e você enquanto o livreiro enquanto o intermediário ali, né? Então, eu acho que é isso, pensar junto, pensar a mesma coisa que ele pensa para o adulto, só que ele vai adequar ali naqueles conteúdos, mas pensar na faixa etária, no gênero, né, quais são o tipo de literatura, o que não é literatura. O trabalho da Clarice é super bacana de ter não ficção para criança, sabe? Abrir uma seara. Então, acho que esse caminho para ter o que eu acho que não pode faltar na livraria, né? Fora isso, tem um monte de livro do outro catálogo que eu posso dizer que não pode faltar, mas todos eles são para espelhar isso que a gente falou aqui. Luísa, nesse aspecto, só uma contribuição, né? Nesse aspecto eu acho que se a gente pode resumir aqui, é que o que não pode faltar numa livraria é o livro infantil. Exatamente. E você vai conversar com o público, mas ele não pode faltar, porque o livro infantil ele é um investimento para o nosso negócio continuar. Se nós queremos continuar trabalhando com livro, né? Se tem livrarias, editores, enfim. Se esse é o nosso negócio, a gente precisa investir. A gente acredita nisso, né? Exato, que o livro é importante na vida das pessoas, enfim. A gente tem que investir nos próximos leitores, né? Eu digo não é na formação do leitor só, mas a formação de um cidadão, né? Quanto mais conhecimento e mais diverso, né, você pode fornecer para essa criança, mais chance você tem de termos um mundo melhor. E especialmente, eu acho, desculpa interromper, quando você fala de literatura, a literatura é uma das poucas oportunidades que a criança tem de entrar em contato com realidades que não são a dela. Porque as crianças vivem em bolinhos, então não é só falar, a literatura vai trazer para a criança não só os temas que ela vive que são difíceis, mas vai expandir o entendimento dela do que é a humanidade dos outros. Vai ajudar ela a enxergar uma pessoa que não é exatamente igual a ela como uma pessoa também, ao invés de uma coisa diferente, uma coisa que não tem a ver com alguém com quem ela queira se conectar. E nada vai fazer isso que nem a literatura. Então, tem que ter isso na livraria, assim. Porque é muito janela, né, a literatura, né, para outros mundos e tal. Realmente, é isso mesmo, concordo. É isso aí, perfeito. Acho que essa fala do Borges resume tudo, né? O importante é ter livro infantil, é fundamental ter livro infantil, porque por mais que, mas não vem criança na minha loja, mas vem pai, com certeza vem pai. Vem mãe, vem irmã, vem tio. Vovó, que é o que gosta mais de dar presente. Exatamente. Então, assim, as crianças com certeza vão na sua loja, presencialmente ou não. Então, é fundamental você ter isso para oferecer para o seu cliente e saber conhecer esse catálogo para oferecer.
A gente trouxe aqui... Ô, Claudinha, Oi, só tá. dar uma... Pode falar. Só dar uma adendo no que você está falando aí. Às vezes a criança não vai, porque ela, às vezes ela não se sente representada naquela livraria. Eu comecei a investir, realmente ter produtos ali realmente que vai encantar ela vai ser uma frequentadora assídua daquela livraria. É que às vezes não vai, porque às vezes não tem um setor, e às vezes ela não se vê tanto naquela livraria, porque não tem o setor dela. Então, se o livreiro começar a enxergar isso realmente, de colocar um setor infantil, de ter livro infantil lá, ele vai ter um público fiel e por muitos anos aí, com certeza. Nossa, é perfeita a sua contribuição. Acho que, inclusive, na conversa que a gente teve anteriormente, a gente falou sobre isso, de como você encantar a criança para manter ela na livraria, para ela sempre querer voltar para a livraria. Uma das ações que um livreiro fez foi, os colaboradores deles, do setor infantil, eles eram fantasiados. Eles usavam roupas de personagens. Então, poxa, então a criança vai querer voltar lá naquela livraria. Então, você tem que ter alguns elementos para atrair essa criança também. Criar um ambiente acolhedor também, né? Porque isso também faz parte da formação de um leitor, é você criar um ambiente que ela entenda o que é estar rodeada de livro, né? Que aquilo seja agradável, seja divertido e ao mesmo tempo interessante, enfim. Isso aí. Isso é importante também, esse ambiente, né? Exatamente, você deixar a criança à vontade. Não ser aquele pra... ambiente que fala assim, não, você não pode tocar, não pode tocar. Não, gente, livraria tem que ser o contrário. Né? Diga, Rodrigo. Isso é tão espetacular, assim, é uma experiência nossa, né, Rose? A nossa filha tem 11 anos, né, e já tá uma moçona, enfim, tá doendo no coração, ver o quanto ela tá crescendo. Mas engraçado que, assim, na cabeça da Linda, durante muito tempo, todas as vezes que a gente falava que a gente ia trabalhar, ela lembrava das festas, por exemplo, da companhia. Né? A companhia vai ter festa do livro infantil lá na Livraria X, ou na Biblioteca Mário de Andrade, ou então as bienais. São coisas que ficaram gravadas na mente da Linda. Então, toda vez que a gente falava que a gente ia sair para trabalhar, ela perguntava, você está indo lá na Bienal, papai? Mamãe, você está indo lá naquela livraria? Isso ficou muito preso na memória afetiva da Linda. Né? Então, isso é experiência de casa. Né? E olha que ela convive com 2 livreiros. A Linda já entrou em reunião comercial, para vocês terem uma ideia. Né? Mas ela, na cabecinha dela, o mundo, né, da livraria era um mundo fantástico. Então, para ela, assim, meu papai trabalha com livro, minha mamãe também. E ela sempre fala isso com um carinho muito grande. Então, cria essa afetividade para a criança e o livro ele se torna parte integrante da vida daquele cidadão. Né? Não tem como hoje a gente imaginar, por exemplo, a gente olha a cidadã que nós estamos formando em casa. A gente não imagina a Linda sem um livro. Né? A gente olha, a Linda está com um livrinho na mão, ela está pedindo um livro. Agora ela entrou na fase que ela quer um livro um pouco com mais conteúdo. Então, assim, ela está lendo Anne de Green Gables. E ela gosta, ela vai lá, ela critica, ela fala, papai, olha, por que na série não tem isso aqui? Mas a gente formou essa cidadã leitora lá atrás. Então, esse ambiente que a livraria trouxe para ela, né, fez com que o livro se tornasse algo integrante na vida dela. Então, se você, livreiro, quer ter a criança, quer ter um adulto comprando livro na tua livraria daqui a 10 anos, invista no setor infantil. Isso aí. Rodrigo, promova atividades, né, para eles. Acho que isso é muito legal, você promover atividades. Agora, por exemplo, não dá para a gente fazer uma atividade presencial, mas como Letrinha está fazendo, né, a Pequena Zara e outras editoras têm feito, você, livreiro, promova isso no online para o seu cliente, né? Essa contação de história, esse mostrar a novidade, esse mostrar o livro como que ele é, como que o pai pode interpretar, porque tem livro de literatura que às vezes o filho não vai conseguir entender na primeira leitura. Então, é você criar esse ambiente, seja interno como externo também, né? No online, de certa forma, mas é você deixar convidativo isso, né? Exatamente. Essa é algo importante que se conecta na fala de vocês, nesse sentido de que você tem que criar, além de criar um ambiente em que a criança se sinta à vontade, que ela se sinta bem e queira voltar, é criar eventos para que fique marcado na cabeça dela que aquele é um ambiente legal, que ela vai ter sempre alguma coisa nova e diferente para conhecer na livraria, né? Então, a gente está indo aí para 1h30, que era o programado para a gente fazer.
Queria encerrar agradecendo todos vocês mais uma vez pelo tempo. Obrigada por tudo que vocês trouxeram, tudo que vocês ensinaram e compartilharam aqui com a gente. E deixar um espaço aqui para vocês se despedirem também. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Até a próxima, Cláudia. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite. Foi muito interessante. Bom, gente, obrigado, Cláudia, Catavento, obrigado vocês, né, das livrarias aqui. E foi muito bom, né? São amigos, então muito gostoso participar desse papo. Espero o próximo. Não, obrigada, mas, né, como todos falaram aí, pela Catavento, por essa iniciativa. E assim, eu queria que com esse encontro, vocês, né, livrarias, isso ficasse bem claro para vocês, assim, a importância que vocês têm para nós, como editores, né? Nós produzimos para vocês, né? Para o cliente de vocês. Então, usem o quanto vocês quiserem desses conteúdos que nós falamos, que estão nas redes sociais, do contato com o próprio distribuidor que atende vocês. Então, assim, a necessidade que a sua livraria tem é do quê? É de um livro assim, assado? É de ter um personagem diferente? Passa isso para o distribuidor, passa isso para a editora, porque, assim, acho que o principal motivo de nós estarmos aqui é mostrar que nós estamos à disposição de vocês para isso, né? Não só para colocar os livros aí, mas para ajudar vocês a trabalhar esses livros com seus clientes. Então, obrigada pela oportunidade. Diga, Saulo. Obrigada, Rose. Claudinha, muito obrigado pela essa oportunidade, por essa iniciativa, parabéns mesmo. Quero agradecer também a todo o time da Catavento também, que é uma empresa na qual eu admiro e tenho um carinho muito grande, são 20 anos de história que eu tenho com a Catavento também, então eu tenho um amor muito grande por essa empresa e espero que a gente continue por muitos e muitos anos aí. Agradecer cada um dos amigos aí que participou, que eu tenho uma admiração muito grande por vocês, vocês são feras do livro, né, que eu tenho que aprender um pouquinho cada um aí, para mim foi uma aula aqui, né. E falar para o livreiro, agradecer também, claro, principalmente para quem vai nos acompanhar, que está nos acompanhando, né, nesse bate-papo aqui, para você, livreiro, você, lojista, invista no livro infantil, invista mesmo, coloque livro infantil, principalmente agora chegando o Dia das Crianças, logo em seguida vai ter o Natal, então realmente é um momento de você investir no livro infantil, deixe a sua loja realmente com a cara realmente para a criança chegar e se encantar, que você vai ver o resultado positivo que você vai ter. Deixe sua loja cada vez mais happy também, tá bom? Obrigado, Claudinho, um beijo grande. Não podia deixar de fazer o comercial. Mas vamos lá. Obrigada, gente, obrigada mesmo. E sucesso para todos vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês executam. Vocês têm uma missão muito, muito bonita e a gente está aqui para ajudar vocês nisso. Tchau, tchau. Legal.